Pois é, gente, um tema sensível agora, que vamos tratar aqui no Jornal da Cidade e que merece uma atenção especial, um olhar aí diferenciado, principalmente pelas autoridades aqui do município. Habitação e transporte em pauta na Casa do Legislativo ontem. Pessoas que estiveram lá até falaram que estavam sendo ridicularizadas por parte de algumas pessoas da casa onde deveria atender a nossa população. Aonde fica o cidadão nesse momento? Vamos acompanhar alguns trechos do que aconteceu ontem na Casa do Legislativo e na volta vou receber alguma dessas pessoas aqui ao vivo que vai falar pra gente o que elas esperam aí que seja feito, quais ações. Não adianta falar bonito, declarar, mas a gente precisa de ação acima de tudo. Pois é, estamos aqui no bairro Santo Eduardo, onde os moradores se reuniram para reclamar a falta do transporte escolar. O nosso bairro ele é específico, por quê? A escola mais próxima que nós temos é o Gidalt, no Alto da Colina. Porém, nós temos que atravessar a rodovia. Aí imagina bem, muitas crianças, né? Essa travessia perigosa, a rodovia não tem mais os radares. É muito complicado para nós, né? Então, muitas mães reclamando dessa situação. E outra coisa, nós precisamos urgentemente ter uma escola aqui no bairro. Nós hoje somos mais de 100 crianças aqui, adolescentes, que necessitam de uma escola. Para ser mais exato, 121 crianças e adolescentes. E nós não temos uma escola aqui no nosso bairro Santo Eduardo. É um bairro que está em crescente, né? Está sempre em desenvolvimento, porém, faltamos para nós ainda essa escola. Então nós necessitamos muito, não faz sentido nenhum atravessar a rodovia, ir para outro bairro, sendo que nós poderíamos ter aqui no nosso a escola para atender os nossos filhos. Obrigada, Hamilton. Agora eu vou conversar com uma mãe de alunos aqui da rede pública de ensino que também está bastante desapontada com a situação, até porque temos um outro agravante aqui no bairro. O ônibus coletivo é bem complicado de se conseguir chegar até aqui ao bairro. Eu converso com a Iva Alves. Iva, como é que está a vida agora, primeiro dia de aula? Como é que as crianças estão? Como é que está sendo levar essas crianças na escola? Então, para mim foi corrido, né? Eu tenho 2 crianças e o que eu acho que tinha que ter prioridade o transporte escolar para nossas crianças desse bairro. Até porque o ônibus já funcionava aqui, já era rotina. E aí os pais, não era necessidade os pais ficar humilhando e correndo atrás. Porque o ônibus já passava aqui, já levava essas crianças. Agora as crianças vão para a escola mais próxima, correr risco lá, atravessar aquela rodovia lá. Então minha indignação é essa. Tem pais chegando a falar que vão tirar os seus filhos da escola, porque não tem como levar. Tem pais que têm uma travessia superior, muito superior aos 2 quilômetros, que inclusive tem criança bebê. A gente está vendo aqui mães com crianças de colo, né? Então, é muito difícil fazer essa travessia. Além de tudo, a insegurança de atravessar uma rodovia, que infelizmente a gente sabe que muitos desses veículos não respeitam o pedestre. Então, eu peço encarecidamente para que vocês possam nos ajudar e ver e rever essa situação, porque nós precisamos. Os pais que estão aqui hoje, e muitos pais que não puderam estar aqui, precisam do transporte escolar. Eu ouvi os nobres rindo, não entendi o motivo da risada. Vocês estão aqui porque nós colocamos. Fomos nós, eleitores, que colocamos cada um de vocês nessas cadeiras. O prefeito nos prometeu 1000 moradias. Está falando em 150 casas. Não dá para 1/3 da população que está precisando. Enquanto isso, nós vamos continuar pagando um aluguel abusivo de R$ 1.500, R$ 2.000 para quem ganha um salário mínimo. Ou seja, um salário mínimo. Vamos ser despejados. Alguém de vocês aqui, levanta o dedo para mim, quem passa o mês com R$300 dentro de casa? Alguém que estiver aqui na mesa, alguém de vocês passa? Não, né? Porque isso é a realidade de muitas daquelas famílias que estão ali, ó. Tá? Muitos de nós, inclusive eu. Por que passamos com R$300? A miséria do Bolsa Família. Porque o que a gente trabalha é para pagar o nosso aluguel, senhores vereadores. Tá? É simplesmente para isso. E a gente vem aqui, ninguém está aqui, isso aqui para a gente é uma vergonha. Nos sentimos humilhados por estar pedindo aqui para ser ouvidos. Nós temos um prefeito
que em todos os seus discursos, quase todos os seus discursos, fala da importância da educação, exalta a educação, fala o quanto a educação mudou a sua vida, mas que deu as costas para a educação, tirando o transporte de quem mais precisa, das pessoas mais pobres e mais humildes. O prefeito de Paracatu, que tanto fala da importância da educação, dificulta o acesso. Digo e repito, não adianta dizer que o governo não virou as costas para a educação, que não adianta você reformar e construir escola se você não dá condições para quem mais precisa poder ir à escola. Não adianta fazer isso. E aí corta o transporte de quem mais precisa, corta o transporte de quem ganha, como a mãe subiu aqui e falou, ganha R$300. É esse o governo que vira as costas para a educação e para a moradia, que quer ser deputado? É esse o prefeito que quer ser deputado? Que enquanto o povo está aí, passando o final de semana sem saber como ia mandar o seu filho para a escola, porque não se enquadrava naqueles requisitos absurdos para uma cidade rica que não consegue oferecer transporte para as pessoas, enquanto elas estavam preocupadas no final de semana com isso, o prefeito estava fazendo festa e distribuindo adesivo em pré-campanha para deputado. É esse o prefeito que quer ser deputado? Que esquece do povo e corta onde mais precisa. Esse prefeito não é o prefeito que eu quero para o deputado. Obrigado, boa tarde, presidente. Gente, antes de tudo, antes dessa entrevista que a gente vai fazer, a gente não está querendo alarde nenhum, não. É a realidade. É muito fácil eu dormir numa cama quente, eu andar de carro, ter um trabalho e outras pessoas não ter isso. É muito fácil eu falar de uma coisa que eu não vivo ela. Por isso que a gente trouxe essa entrevista aqui hoje, antes de tudo, para explicar a realidade dessas pessoas. É muito fácil você ter dinheiro para pagar uma condução escolar, é muito fácil você ter tudo na mão, mas nem sempre as pessoas todas vivem essa realidade. Boa tarde, pessoal. Nos explique aí como foi para vocês esse momento ontem. Até eu citei aqui antes, né, foram até ridicularizados lá por estarem cobrando o direito de vocês. Nos conte um pouquinho mais do que aconteceu nesse momento. Boa tarde, Cláudio. Bom, para mim aquilo ali foi uma vitória no final de tudo. Porque a gente conseguiu expor alguns pontos que até então era escondido. Certo? Coisas que eles precisavam investigar e, na verdade, a gente, população, estava fazendo por eles. Quando eu disse no vídeo que eu me senti humilhada, eu me senti sim. Porque da plateia eu consegui identificar pessoas rindo no fundo, no caso, os nossos nobres vereadores. Quando o Geraldo falava, aquilo ali foi uma humilhação. Porém, no fim eu consegui fazer com que eles enxergassem. O mérito da gente ali, eu acho que ele vai ser alcançado, porque quando o prefeito promete educação para todos, eu vou entrar no problema do transporte escolar. Quando ele fala em escola para todos, ele tem que priorizar o transporte, porque tem crianças que moram longe. O que ele fez? Tirou o transporte escolar. Ele acha que alguém vai conseguir sair do Primavera para vir para o centro, para estudar, atravessando todo esse percurso a pé. Será que ele não pensa no perigo dessas crianças? E nessas mães que têm que trabalhar, como que fica? Né? E a gente que estava lá lutando pela moradia, no fim das contas, nos unimos forças. Sim. Isso é ser população. No caso das moradias, tem muita coisa que vai sair. Ainda vai vir muito. A gente sabe que foi só uma gotinha que conseguiu espirrar. Mas vem muita coisa no ventilador e de antemão eu quero avisar. Segura, porque nós não vamos parar. Vocês estão mobilizados aí para conseguir alguma resposta, cara? Vamos conseguir sim. Se a gente não conseguir aqui, a gente vai até Brasília. A gente vai lutar até o fim. Porque como que um prefeito que quer ser deputado nomeia um secretário de habitação que fez a maior merda no primeiro Vida Nova 1. Como? E até ameaçaram uma senhora do bairro de processo. Ela veio me procurar hoje, até comentei com você que tinha uma coisa para falar. Era sobre isso. Ameaçaram para ela que vão processar ela. Agora, de onde que eles vão tirar argumento para esse processo, eu não sei. Porque ela passou informações. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Se estão com medo, que se escondam. Uma hora vai ser descoberto. E sobre a questão do transporte escolar, já teve alguma conversa, alguma
alguma fala para você sobre solucionar esse problema? Como que está? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Até então, nós não fomos ainda procurados para ouvir a parte dos vereadores que nos ouviram ontem, né? Que foi de grande importância ontem a nossa fala e que a gente expôs toda a realidade que nós estamos vivendo, não o bairro Primavera, mas Paracatu inteiro, né, está passando por essa situação. Então, ontem eu fui como representante não só do bairro Primavera, do Vila Nova, eu fui como representante do povo, porque eu acho que a gente, na atribuição de presidente de associação, ele vê um todo, né, não só o nosso bairro. Então, ontem, em conversa com vários dos outros presidentes de associações, eu pude ver que não era uma necessidade somente nossa. Então, quando a gente foi lá expor e graças ao Clésio, né, que nos deixou falar lá, a gente pôde falar de fato qual que é a realidade dessas famílias hoje, qual que é essa situação que cada família hoje está passando. Então, eu falo Está de ponta a ponta, né? Santo Eduardo, Primavera, Sim. Não é só uma região específica da cidade. Com certeza. E, assim, foi de grande importância a nossa união, eu e a Alessandra, a gente se uniu ontem para falar de um tema que realmente é muito complicado e é muito minucioso, né? A habitação, ele faz parte também dessa questão de educação. Então, nós unimos forças para falar sobre essa causa que é tão nobre, né? E que precisa ser realmente revista, porque as mães estão, assim, com uma preocupação tão grande, Cláudio, que falaram até de deixar os seus filhos em casa, de não mandar para a escola. Então, assim, a gente ficou com uma preocupação tão grande, porque a educação é essencial para a criança, né? É essencial para um povo, para um futuro de uma nação. Então, nós dependemos que as autoridades possam rever essa situação, porque a gente está pedindo só o básico. É algo que é muito pequeno em vista do que a gente tem hoje na nossa cidade, uma arrecadação gigantesca, né? Então, eu acho que assim, a gente pode melhorar, sim, essa questão do transporte público, do transporte escolar. A gente também pode rever essa questão da habitação, que é também assim, essencial para um povo que precisa e que clama ajuda. Clésio, você, né, não mora nesses bairros, mas por que você teve que olhar para essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Oliveira. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Então, a Alessandra, a nossa colega, também nos procurou, né, mandou mensagem no Instagram, no WhatsApp, e várias outras pessoas também nos procuraram através das minhas redes sociais para pedir ajuda, né? Sabe-se e também que eu tenho uma voz ativa na cidade, né? Eu tô no ativismo há muito tempo e assim, o que me fez ajudar, apoiar essa causa é porque, gente, só quem já dependeu de transporte público sabe a importância que é. Então, quem nunca andou de transporte público não vai ter importância para a situação. Então, de cara eu falei e me sensibilizei e falei, vou ajudar, eu vou colocar minha voz na boca de um trombone, não tenho medo de falar a verdade. Inclusive, ontem mobilizamos uma galera, fomos na Câmara, junto com a moradia. A moradia tem muita coisa errada, escondida, e vamos mostrar tudo aos poucos. Porque eu não tenho medo, eu gosto de falar a verdade, gosto de estar junto com o povo. E queremos, acima de tudo, solucionar o problema do pessoal, né? Que é o ponto fundamental ali, porque não adianta também ficar só falando muito e não ter a ação de conseguir colocar o pessoal dentro de uma casa, de um lugar digno para sobreviver, né, gente? Isso. Fomos atrás de resposta na prefeitura e também ontem na Câmara, na Casa do Povo, fomos nos expressar o sentimento de ingratidão das partes dos nossos representantes, porque eles não estão atentos realmente à nossa queixa, porque não tinha necessidade da gente ir para a Câmara falar o que a gente está precisando. Gente, cortar o transporte público das crianças, para que isso? Em vez de ajudar, melhorar, a Prefeitura de Sorocaba está colocando ar-condicionado para as crianças ir para a escola. E aqui em Paracatu está cortando a linha de ônibus. Então, assim, eu vi a necessidade de juntar a habitação com o transporte e todo mundo ir para a Câmara, para a gente falar para os vereadores, pedindo aos vereadores ajuda, para poder não só falar também, porque se ficou só falar, só aparecer, não resolve. A gente quer mostrar o problema e quer que os vereadores nos ajudem para somar conosco, para poder resolver o problema. E que o prefeito, se estiver nos assistindo neste momento, prefeito, imploramos ao senhor,
revogue esse decreto, tire esse decreto, as crianças, as mães, e não está aguentando mais. É muita humilhação, prefeito. Hoje foi barrado de novo, teve lista de presença para entrar no ônibus. Gente, é muita humilhação, prefeito. Revogue esse decreto. Não é vergonhoso voltar atrás. É vergonhoso continuar do jeito que está, não deixando as crianças entrar no ônibus. Pedimos, por favor, prefeito, revogue esse decreto e deixe as crianças estudarem, deixe as crianças entrar no transporte. Muito bem, gente. Eu espero que essas questões sejam resolvidas. Nós aqui da TV Cultura Paracatu vamos continuar acompanhando vocês aí. Qualquer novidade nos informe, a gente vai estar junto e acompanhando também, até entrando em contato, buscando aí uma solução para o caso de vocês. Obrigado pela presença. Muito obrigada.